Quase 1.900 dias se passaram desde o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Pode parecer que o tempo reduziu os impactos e que a vida voltou ao normal nos municípios mais atingidos. Mas, além do tamanho da tragédia não ter evitado que o mesmo se repetisse em Brumadinho, a lama tóxica vinda de Mariana atravessou a divisa estadual até o Espírito Santo, chegando ao Mar de Regência. Hoje, o Sala de Convidados vai se dedicar a conhecer a realidade da população capixaba, que, mesmo a mais de 500 quilômetros da barragem, sofre ainda hoje com as consequências dessa devastação. Vamos conversar sobre rompimento de barragens e impactos na saúde. As pessoas não acreditavam que estava acontecendo. O que a gente recebe é a lama. É uma sentença de morte para nós aqui. A vida ela é deferida em favor do lucro. Não indenizou as pessoas, não reassentou, não fizeram nada. Há uma sensação, sabe, assim, que não houve justiça. Conversando comigo hoje pela internet sobre rompimento de barragens e impactos na saúde, Dulce Maria Pereira, coordenadora do Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisas da Universidade Federal de Ouro Preto. Eider Boza, coordenador nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. E Paulo Trazzi, procurador federal do Espírito Santo. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Primeiramente, Dulce, Paulo e Eider, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje. Quero começar com você, Eider, trazendo aí um pouco da voz da população atingida no Espírito Santo. Como é que está a situação da população nesse momento e de que regiões estamos falando ali perto do litoral do Espírito Santo? Bom dia, então, a todos e todas aí, os telespectadores, todo mundo que está assistindo, contribuindo, todo mundo que está aqui no debate, né? Paulo, Dulce. Olha, a gente chega ao final desses 5 anos, né? Num contexto de muita incerteza, né? O cenário da judicialização mudou tudo, que os atingidos demoraram muito para conseguir compreender como funcionava uma governança bem complexa que havia sido montada, sem participação popular, e agora se judicializa e se cria um novo modelo que retira os poucos direitos até então conquistados, né? Então, o contexto do atingido ele é de dúvida. Ele se vê obrigado a aceitar valores que ele não sabe se não aceitar, se ele vai ter algum outro valor depois no indenizatório para receber. Ele, ao aceitar esses valores, ele se vê numa encruzilhada de se ele vai conseguir depois comprovar outros danos na questão da saúde, na questão da retomada do trabalho e da renda por conta própria, né, que não dependa da renda vinda das empresas criminosas. Então, um cenário de muita incerteza, de muita dúvida e de muita angústia para as populações atingidas, né, desse valor que tem sido oferecido no final desses 5 anos, rompimento de um último ano aí de pandemia que com certeza não ajudou em nada nas vidas que já não vinham muito bem. A gente está falando do litoral do Espírito Santo, que vai desde Conceição da Barra, né, Itaúnas, até basicamente aqui em Vitória, que não é oficialmente reconhecido como atingido, mas tem populações atingidas, e toda a calha do Rio Doce. Então, está falando aí de 7, 8 municípios, uma população que só no Espírito Santo ultrapassa 500 mil habitantes. Vamos falar de tudo isso, tudo que couber nesse programa, que eu acho que vai ser curto para tantas questões muito essenciais, né, Dulce? Eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação, como é que você percebe o impacto no meio ambiente e na saúde dessas comunidades. Veja, essa é uma das áreas de maior vulnerabilidade do conjunto social e que inclui tanto as pessoas reconhecidas e entendidas como atingidas, como também outras pessoas. Por quê? Porque qual é a origem das contaminações, a origem da ausência de ambiente saudável que propicia outras doenças? O resultado, por exemplo, do encontro de onde há
a lama e há também dejetos humanos, há uma proliferação extraordinária de vírus, que são os adenovírus, por exemplo. Então, a situação é de vulnerabilidade e o pior, o risco se expande. Está aí o Dr. Paulo para falar disso muito melhor do que eu, com uma série de medidas judiciais que são tomadas nesse processo de transição, a gente chama, quando deveriam estar sendo feitas separações e não estão feitas. Além disso, a intervenção tecnológica da Vale Samarco BHP e de suas parceiras, como é o caso da sua operadora, não é, que é a Renova, que são processos tecnológicos, por exemplo, que aumentaram a lama e, portanto, aumentaram a exposição das pessoas aos resíduos em função da contaminação pelo ar. Então, é uma situação realmente complexa. Doutor Paulo, você, além de ser procurador do Espírito Santo, é também uma pessoa que reside próximo a essa região que foi bastante atingida. Eu queria que você trouxesse não só a sua percepção no quesito legal da justiça que está acontecendo nesse momento, dos processos que estão em andamento, mas também a sua percepção do impacto com essa população. É um prazer estar aqui. Eu, como procurador da República em Linhares, né, estamos ali na foz, na chegada do Rio Doce ao mar e, consequentemente, da chegada dos rejeitos da Samarco também ao mar. O que a gente pode perceber é que o Rio Doce corta a cidade de Linhares assim, bem na área urbana, além de na área mais ligada à praia, que fica bem distante da área urbana. E os relatos, eu não morava em Linhares na época exata da chegada da lama, a gente está lá agora, mas os relatos são de que foi uma chegada, foi algo muito impactante. E por mais que a população da área urbana não enxergue tanto hoje esses impactos como quem está lá em Regência, em Povoação, e em Degredo e no resto do litoral, há impactos, no mínimo, de natureza coletiva, de direitos difusos que precisam ser reparados. Se alguma pessoa eventualmente não chegou a ter sua renda atingida, ela tem direitos como direito coletivo à reparação, à recuperação ambiental. O que a gente percebe, infelizmente, nesses 5 anos, é que muito pouco foi feito de concreto. Alguns valores foram distribuídos em cartões emergenciais e indenizações, sempre de maneira muito aquém do que era adequado, mas as medidas estruturantes que fariam a vida das pessoas voltar ao que era antes, ou pelo menos numa alternativa digna, praticamente nada foi feito, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. E sendo membro da Força Tarefa do Rio Doce e também da Força Tarefa de Brumadinho, a gente vê a postura do poder econômico muito semelhante e muito recalcitrante, o que faz a gente, inclusive, temer por novas barragens. Um rio de lama correu para o mar, levando com as águas os rejeitos de Mariana. Um mar de lama que causou a morte de 19 pessoas. 5 anos se passaram desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Os impactos são sentidos em 39 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Ainda hoje, famílias que perderam tudo estão sem suas próprias casas. Uma tragédia ambiental que chamou a atenção do mundo inteiro, principalmente para as vítimas mais próximas da barragem. Mas a 500 quilômetros de distância, o impacto não foi menor. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram parar nas águas do Rio Gualacho do Norte e chegaram no Rio Doce e no Mar de Regência, no litoral do Espírito Santo. O rompimento aconteceu no dia 5, os rejeitos chegam aqui em Colatina na data 21 de dezembro, né, de 2015. Então, quando esses rejeitos da Samarco chegam até a minha cidade, houve uma consternação, né? E aí, assim, de primeiro momento, houve uma espécie de letargia, ou seja, as pessoas não acreditavam o que estava acontecendo, né? Márcia conta que só se lembra do choro que tomou conta das pessoas e com a lama vieram problemas de saúde. Coceiras, né? Problema de pele, queda de cabelos, queda capilar, problemas, pessoas citando que estavam depressivas, o uso de psicotrópico aumentou, né?
pessoas reclamando do uso de psicotrópicos, e essa questão das mulheres especificamente que foram, né, o índice, o aumento, né, explicitarem mesmo do aborto, né, do aborto espontâneo, né? E mesmo com o passar dos anos, a comunidade tem percebido diferença na água e questiona a qualidade. A água cai nas nossas caixas, né? Ela é tratada, só que se você chegar no centro da cidade, por mais que o órgão responsável fale que essa água está, né, está com qualidade de consumo, nenhum habitante dessa minha cidade confia na qualidade da água. A gente vê o rio correndo, mas a gente vê que não tem vida, né? Toda vez que chove na cabeceira, né, na nascente do rio, o que a gente recebe é a lama, é um laranja. Dizem que o laranja, dentro dos estudos das cores, representa apetite, desperta a vontade de comer. Para nós, desperta a vontade grande de chorar, compulsivamente. O João é presidente do Sindicato dos Pescadores e conta que os atingidos não conseguem ter acesso ao laudo técnico sobre a qualidade da água na região. Os moradores podem beber a água, mas a pesca está proibida em um perímetro de 25 metros entre a terra e o mar. O estudo que foi feito lá dentro está em segredo de justiça. Nós não podemos tocar, nem você pode tocar e nem o atingido pode tocar. Então, o que a gente vai saber? Por que está assim? Fica a pergunta. Por que os estudos estão completamente proibidos para a gente ver, sendo que a gente está numa área pouco trabalhada, porque o peixe não vai ficar naqueles 25 metros, está me entendendo? É neste cenário que se encontram centenas de pessoas pela bacia do Rio Doce. Até hoje não se tem um número exato de atingidos. Para gerir o processo de reparação dos danos causados, foi criada uma fundação, a partir de um termo de transação e de ajustamento de conduta. O termo foi assinado em 2016 entre as mineradoras, os governos federal e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de autarquias do setor ambiental. A Fundação Renova conta com um conselho de curadores, que inclui o Ministério Público e um conselho consultivo, formado por membros das comunidades atingidas. Mas, segundo os moradores de Conceição da Barra, na prática, a voz da comunidade não vem sendo escutada. Se usaram a comissão dizendo que era aberta, né? O direito de peticionar essa ação, nós tínhamos o direito de participar também como comissão aberta. E foi tirado esse direito nosso, de atingidos. Hoje, eles fazem reuniões, não convidam os atingidos. Diante da urgência de retomar a vida, as famílias atingidas vêm assinando acordos de quitação geral. Os acordos agilizam o pagamento de indenizações, mas eximem as mineradoras de qualquer dano identificado depois. Muito grave essa quitação geral. Nós somos contra. Quem conhece o processo, é uma sentença de morte para nós aqui em Conceição da Barra e no litoral capixaba. Como não quitar o processo se essas empresas não limparam o mar, não limparam o rio? E não indenizou as pessoas, não reassentou, não fizeram nada. A Márcia ressalta que nem todos os atingidos têm recebido auxílio financeiro. Muitos ainda não foram cadastrados. Além dos danos ambientais e sociais, comunidades inteiras ainda estão à espera de justiça. O povo está doente de todas as formas. O que é pior que está doente, né? O que é pior, estão a esmo, ou seja, né, não sabe para onde. O final de 5 anos do crime da Samarco é de frustração. Não foi ninguém para a cadeia, né, porque houve mortes há 5 anos atrás. A Vale foi lá, reincidiu, foi lá, matou mais gente em Brumadinho. Né? Então, hoje, há uma sensação sabe assim, que não houve justiça na sua totalidade. Nós procuramos a Fundação Renova para se manifestar nessa reportagem. Em nota, a Fundação informa que, abre aspas, até 30 de setembro de 2020, mais de 2 bilhões e 600 mil reais foram pagos em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para mais de 320 mil pessoas. Ainda, segundo a Renova, em agosto de 2020, começaram a ser pagas indenizações para os casos de difícil comprovação, com pagamento mais ágil, implementado a partir de decisão da 12ª Vara Federal
em ações apresentadas por comissões de atingidos pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Fecha aspas. A íntegra da nota da Fundação Renova está disponível no site do Canal Saúde. Doutor Paulo, eu quero começar essa segunda parte do nosso debate aqui tentando entender o que seria a quitação geral. Porque, juridicamente, essa ideia de eximir de problemas futuros me parece alheia a uma série de normas, né? Como é que isso funciona? Isso, de fato, é possível? Ou seja, se uma pessoa descobrir um problema comprovadamente com nexo causal de problemas relacionados a esse momento, a intoxicações e tal, ela não poderá vir a reclamar esse novo prejuízo que surge? Primeiramente, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre essa nota da Fundação Renova, que ela fala em 2 bilhões e 600 milhões de reais para 320 mil pessoas, né? Parecem números muito significativos. Só que se a gente traçar uma média aritmética, dá pouco mais de 8 mil reais por pessoa, fora descontos que ela teria relativos a esse valor. 8 mil reais para uma pessoa que sofreu isso, que a gente acabou de ver na matéria, será que seria suficiente? Fica essa pergunta para a gente refletir. Mesmo que alguns tenham recebido mais do que isso, significa que outros, então, receberam menos. Quanto à quitação geral, é muito importante relatar um histórico. Eu vou tentar ser bem breve, mas é importante. O programa de indenização mediada que foi criado junto com a Fundação Renova, agora a Fundação Renova tocar, previa quitação geral, quando eles chegavam a um acordo, que na verdade de mediação não havia nada, existia a oferta de um valor e era pegar ou largar, uma situação de mera adesão. E o que se falava para o atingido que chegava lá se você não quiser esse valor, procure a justiça. Já havia essa previsão de quitação geral. Nós fizemos uma intervenção de 7 instituições de justiça em conjunto, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministérios Públicos Estaduais do Espírito Santo e Minas Gerais, Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas Estaduais do Espírito Santo e Minas Gerais, para, entre várias medidas, acabar com essa história de quitação geral, porque, como a senhora bem falou, é um absurdo. Existem danos que nem foram ainda identificados e danos que ainda vão acontecer, pois o problema persiste. E nós conseguimos, em negociação com a Fundação Renova, alterar esse termo de quitação geral para uma quitação específica, ou seja, estava quitando aquilo que estava negociado, aquilo que se tinha consciência de dano e aquilo que estava sendo pago. Porém, agora, com as últimas decisões já advindas da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, as sentenças determinam que quem aceitar o valor determinado na sentença por indenização vai ter que dar quitação geral. Nós estamos recorrendo dessas decisões, não conseguimos ainda revertê-las, mas a nossa posição é muito firme e clara no sentido de que as pessoas devem sim receber logo, aliás, já passaram 5 anos, já deveriam ter recebido há muito tempo, mas quitar aquilo que elas têm consciência, aquilo que está definido no cálculo daquele valor, e não uma quitação geral, que faz com que elas percam direitos abram mão, na verdade, de direitos a novas questões que possam surgir e aos problemas que ainda não se resolveram. A pessoa que não consegue ter renda por causa do desastre, ela mesmo recebendo a indenização hoje, ela vai continuar sem renda amanhã, mês que vem. E como é que isso vai ser pago? As pessoas estão muito ansiosas para receber, e é muito natural que estejam, as pessoas estão passando dificuldades, mas nós estamos aqui para esclarecer os riscos que nós temos ao aceitar certas condições. Eider, eu queria trazer com você, primeiro, essa questão das pessoas que estão se colocando favoráveis a receber com essas condições. Imagina a urgência, a necessidade, ainda mais em meio a essa pandemia, muita gente precisando receber um recurso e abrindo mão, talvez, de alguns direitos futuros. E como é que fica a comunidade no meio disso, a interação entre as pessoas que estão concordando por força da necessidade e das que estão pleiteando mais e querendo aguardar, enfim, como é que está a comunidade nesse momento, para além do problema que já existe? Olha, as comunidades já vinham em conflito muito grande, porque a ação das empresas, desde sempre, foi ter o controle do território, ter o controle da reparação, principalmente o controle econômico, e a partir daí ir gerando o conflito e dividindo as comunidades. Sem me delongar muito, mas o poder de influência da Vale na bacia do Rio Doce já vem de décadas, de cooptação de lideranças políticas, de todos os tipos de liderança, na verdade, instituições também públicas, o uso do Estado para seus interesses, e
com o rompimento da barragem, gera um conflito, mas isso também abre uma porta em que as empresas, de uma nova forma, que é a Fundação Renova, entra tendo possibilidade maior de dominação, porque ela pega as famílias, as comunidades em situação de fragilidade, vulnerabilidade muito grande, e tem o controle financeiro da reparação, para falar assim eu faço, assim eu não faço, você recebe assim, você recebe assado, e no nível que chegou agora, isso piorou muito mais, porque as empresas elas conseguiram inverter o jogo. Elas tiraram de si o papel de vilã da reparação, tiraram da Fundação Renova, da Vale, a visão de vilã e terceirizaram, como na verdade sempre fizeram, né, uma novidade, para o Estado. Jogam para o Poder Judiciário, que é uma parcela importante do Estado brasileiro, a responsabilidade de fazer a reparação, mas não a reparação correta, a reparação favorável para os acionistas da empresa, a reparação que coloca um ponto final e melhora a imagem da empresa para os seus acionistas. Essa reparação final, ela passa necessariamente pela retirada de direitos. Então, esse acordo, por exemplo, que o Paulo mencionou, não existe mais, né? Então, ela retira os direitos e passa para o Estado, atuando em conjunto com algumas lideranças que têm contato direto no território, porque o Poder Judiciário e a Justiça Federal não tem esse contato, passa esse ônus, então, dele assumir a responsabilidade de abrir mão do direito. O juiz fala, eu pago, mas para eu pagar, você atingido precisa assumir a responsabilidade, não sou eu o juiz, nem a empresa que está impondo isso, você tem que assumir a responsabilidade de que você encerra o cadastro, de que você fecha o cadastro e que você dá a quitação geral. Então, inverteu a lógica. Hoje o debate, então, está entre as comunidades, não está mais com a Vale, não está mais com a Renova, e, na verdade, não está nem com o próprio juiz, que passa à margem de toda a discussão que é feita nas comunidades, porque ele nunca visitou nenhuma comunidade, ele não conhece a realidade, né? Então, o cenário de conflito é muito grande, mas o que a gente pode afirmar com certeza é que a grande maioria dos atingidos não concorda com isso. Como você mesmo falou, estão assinando, porque 5 anos depois de um ano de pandemia, na verdade, não há nem opção. Ele, na sentença, ele fala, o atingido pode escolher entre o que a Renova oferecia e entre o que eu estou oferecendo. Isso é uma concepção liberal da realidade, que não é real, na verdade, né? Ele não pode escolher, ele é obrigado a escolher pela situação que ele se encontra. Agora, você falar que ele está satisfeito com isso, que ele está concordando com esse sistema indenizatório, quem roda as comunidades sabe que não há nenhum tipo de concordância. Os atingidos pegam pegam porque são obrigados. Então, gente concordando com isso, algumas poucas lideranças, na verdade, que estão assumindo essa responsabilidade, que é muito caro, na verdade, mas que é o que a empresa quer, que o atingido assuma a responsabilidade pela sua retirada de direitos. A empresa fala, eu não tenho nada a ver com isso, como você vê na nota da Renova, eu não tenho nada a ver com isso, é o atingido que está querendo, eu estou só fazendo a minha parte na reparação. Dulce, eu queria te convidar a comentar, né, tanto a fala do Dr. Paulo quanto a do Eider, e acrescentando aí uma percepção de populações que são vulneráveis e que, mais uma vez, são as mais atingidas, né? Acredito que também haja uma diferença de percepção desse momento para populações que têm uma condição e que residem em condomínios fechados, e que isso pode ser realmente trazer, mais uma vez, no contexto brasileiro, essa diferenciação para populações mais vulneráveis, né? Olha, questões todas muito importantes. Eu vou começar pelas populações mais vulneráveis e aí trato um pouco das demais questões. Realmente, a vulnerabilização das pessoas no território é imensa. E a vulnerabilização de quem já é vulnerável, e além de serem as pessoas vulneráveis, nós podemos entender os idosos, as pessoas com várias formas de doenças e tudo mais, mas principalmente comunidades que já são vulneráveis no processo muito desigual de tomada do território. E entender o seguinte, a tomada desses territórios, ela já vinha sendo feita. Quando a obra foi escolhida, quando as tecnologias foram escolhidas. E o desastre é um evento, nesse sentido, de grande impacto, mas que facilitou a ocupação dos territórios. O que acontece? Essas comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, que estão e que são protegidas, inclusive, por lei, elas passam a ser de grande incômodo, portanto, desmobilizá-las, desvinculá-las dos processos de trabalho com o conjunto dos atingidos, ao mesmo tempo, tentar seduzi-las para programas próprios e
abandoná-las, fragmentá-las. Esse é o processo que se vê na bacia do Rio Doce e em outros lugares também. Eu acompanho muito os processos dos grandes empreendimentos da Amazônia, mas é o mesmo modelo, exatamente o mesmo modelo. E o que é pior é o seguinte, o que acontece, e a gente pode perceber pelo que o Eider e o Dr. Paulo falaram, na verdade, a bacia virou um território de sacrifício. Um território de sacrifício cujas estratégias das empresas são realmente a ocupação do território, desvinculando a sua imagem disso, como bem disseram, como bem foi colocado aqui pelo Dr. Paulo e pelo Eider, só que, ao mesmo tempo, assegurando o seu poder, porque a gente vive um processo que ele é de minério subserviência, quer dizer, você tem minério dependência, o Estado dependendo do minério, com todo um discurso, você tem uma subserviência às corporações, a gente está falando com corporações cujo capital, o dinheiro original, né, o mercado original, mas o capital de empresa, por exemplo, da Vale, desse coletivo, é maior do que o produto interno bruto dos estados. Então, isso leva a uma minero-corrupção. Esse ciclo é um ciclo que opera na bacia do Rio Doce e hoje a gente pode quantificar. Ele inclui o racismo ambiental, ele inclui a fragmentação das comunidades, ele inclui, nisso que eu não sei se o Dr. Paulo pensa um pouco dessa forma, mas é até bom saber, nesse processo que seria de transição, em outros de pós-desastres, pós-conflitos, você tem inclusive uma coisa chamada ali a justiça de transição. Essa justiça é operada por instâncias do direito que são absolutamente submetidas às empresas. Se elas são submetidas às empresas, elas tratam do interesse das empresas. Hoje, com algumas ferramentas de pesquisa, a gente identifica uma a uma essas discussões. E outra questão importante, eu acho que a gente pode, eu não sei o quanto se tem falado no relatório do Baskut, que foi o relator da ONU sobre direitos humanos, mas ele traz algo muito importante, que essas são estratégias utilizadas em vários locais. E distanciar a comunidade das decisões, como vem sendo feito, distanciar o próprio Ministério Público das decisões, significa criar condições para tornar, de fato, esse espaço, não é, um território de sacrifício. Essa é a intenção hoje que a gente pode quantificar da empresa. Então, as práticas de engenharia, dizer que não vai tirar rejeito... Imagina, isso é uma desmoralização técnica para o Brasil imensa. O Brasil tem uma engenharia robusta. Dizer que vai manter rejeito porque não tem como tirar é incompetência pura. Vai ver o que foi feito no Parque de Donanha, ver o que foi feito no Katrina, ver o que está sendo feito em outros lugares do mundo e ver o que está sendo feito em vários lugares da América Latina, como é o caso do Peru. Dizer que não vai tirar rejeito. Por que que se faz isso? Porque manter o rejeito é uma forma de submeter a comunidade, submeter a população à doença, ao risco, de garantir um meio ambiente, um ambiente que não é saudável e que depois a única saída é, como já foi dito, e nós discutimos aí com alguns técnicos de fora do Brasil, que dizem que a intenção é transformar essa região numa grande área turística. E, obviamente, continuar o controle das empresas na exploração do minério. Então, cada pessoa, quando busca reparação, está submetida a essa força hercúlea do capital das empresas, primeiro, das técnicas da empresa, que são técnicas desenvolvidas intencionais, do aparente distanciamento que deixa as decisões para as comunidades, o que não é verdade, é mentira, porque a decisão já foi tomada, não é? Então, é uma situação, é um problema nacional de grande monta e que assim deve ser tratado. As pessoas são vulneráveis, os territórios as pessoas são vulneráveis, os territórios são vulneráveis, os operadores do direito, de um lado, são pressionados ou são submetidos. E aí reside, inclusive, a expansão do risco. O risco de contaminação, o risco de problemas de saúde, o risco da violência,
não é? O risco da degradação humana e ambiental, esse risco é produzido nesse processo pós-desastre. Eu tenho, infelizmente, que parar um pouquinho a nossa conversa para fazer um intervalo, mas no próximo bloco, a luta por direitos e a solidariedade marcam a rotina dos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, que vivem no Espírito Santo. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre rompimento de barragens e impactos na saúde. Comigo via internet, Dulce Maria Pereira, coordenadora do Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisas da Universidade Federal de Ouro Preto, Eider Boza, coordenador nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e Paulo Trazzi, procurador da República no Espírito Santo. E você ainda não participou no primeiro bloco, mas ainda dá tempo, manda suas perguntas e os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados e você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Na busca por justiça e garantia de direitos, a população capixaba atingida pelo rompimento da barragem de Mariana luta contra o tempo. Desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Márcia está engajada em garantir voz aos atingidos. Se a situação é difícil para quem perdeu tudo em Minas Gerais, mais próximo da barragem, quem está no Espírito Santo ficou praticamente invisibilizado. Moradora de Colatina, hoje ela é militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Em meio à chegada dos rejeitos, ela conta que o primeiro passo foi exigir direitos fundamentais, como o acesso à água potável e à alimentação. Márcia comenta que um grupo de atingidos pressionou o Estado. A partir daí, iniciou-se um movimento importante. Começou-se a fazer um movimento, né, com igreja, com os movimentos sociais, sindicatos, faculdade, tá? Foi quando construiu, naquele momento, instituiu um Fórum de Defesa do Rio Doce. Foi um total de mais de 80 entidades, né, para fazer com que esses atingidos tivessem voz. O MAB chega com uma brigada aqui em Colatina, uma brigada de 8 municípios. Foi quando, né, o movimento atingido por barragem, com essa pauta específica, começa a dar esse suporte, né, para esse outro movimento do Fórum. E diante dos impactos sociais, econômicos e ambientais, o MAB, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União foram em busca de uma assessoria técnica em que os moradores pudessem confiar. A conexão com outros movimentos também fez nascer uma rede de solidariedade. Nós fizemos uma articulação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, local, né, e porque eles têm esse link, né, com a terra. A terra, por coincidência, ela está molhada e ela produz, tá? E aí, fazendo esse link, nós criamos um comitê, né, um comitê solidariedade composto de 10 movimentos. Esse comitê, ele trouxe, né, através do aparelhamento que o sindicato tem, nós conseguimos colocar aqui na nossa comunidade 9 toneladas de comida. No mês passado, em Regência, Linhares, na Foz do Rio Doce, centenas de pessoas vindas de comunidades como Itaúnas, Jesus de Nazaré, Barra do Riacho, Colatina e São Mateus se reuniram. Neste dia, os atingidos estenderam uma grande faixa na areia da praia. 5 anos de injustiça. Pelo menos 5 atos como esse já foram realizados. Mas esse ano era preciso dar um grito de resistência. Não mudou nada, né? A vida ela é deferida em favor do lucro, essa é a verdade. Quanto vale uma vida? Vale nada. Vale os trilhos, né, de minérios sendo movimentando a economia de um país, de um continente, de um grupo que só se preocupa com o lucro. A vida não vale nada. A cultura, o povo, né, que vive na calha do doce não vale nada. E com a pandemia, a situação dos atingidos ficou ainda mais difícil. Se houve um empobrecimento das famílias aqui, anterior à pandemia,
subentende-se que hoje as famílias estão muito mais pobres, né? Quando fala pobres, assim, o acesso à garantia de alimentação com qualidade, né, ela não existe, né? Então, hoje a situação está gravíssima. Mas os atingidos seguem em busca de direitos. Pelas ruas, os cartazes. Um grito para que as empresas ouçam as vítimas em um processo histórico e que ganha novos contornos com o passar de cada ano. O atingido, ele não quer ser aposentado pela Fundação Renova. O atingido, ele não quer morrer sendo sustentado por um cartão. Ele quer ter a dignidade de voltar a trabalhar. Eider, como é que a gente diz para um pescador que o rio morreu, né? Porque, na verdade, é isso que acabou acontecendo. Muitos pescadores e outras profissões da região tiveram que ser adaptadas ou até mesmo a sugestão de alteração dessa prática na vida, né? Como é que foi isso na comunidade? Qual o impacto disso hoje na vida das pessoas? Na verdade, infelizmente, não precisa nem dizer que o rio morreu, né? Porque o pescador, ele percebe, né? Tanto no rio e também no mar, ele percebe a alteração que teve, né? Até hoje, estamos falando de 5 anos depois, a gente tem casos de pescadores que vão para o rio pescar, não para comercializar, porque não consegue mais, mas porque é de fato a tradição, né? E até hoje eles pegam espécies ainda com alterações, um tumor, aparece peixe morto, enfim, umas coisas bem, né? Até de revolver o estômago, assim. Então, até hoje eles percebem isso e eles percebem que não tem como restabelecer a pesca, né? Eles, por um lado, eles sentem a necessidade de retomar o modo de vida, o trabalho e a renda. Por outro, eles sabem que não tem como retomar. E aí que está o grande dilema, que as empresas não assumem o debate, né, e estão se eximindo do debate com esse discurso de indenização, de quitação geral, né? Tá, você vai quitar, você vai pagar 100 mil, 300 mil, que seja para a pessoa, a empresa vai se retirar do território, a Fundação Renova vai se eximir desse assunto, mas aí o que fica, né? Os que os pescadores têm falado e tentado encarar, eu acho que eu vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que voltar a pescar porque eu não tenho o que fazer. A questão é que eles sabem que não tem como voltar a pescar como era antes, né? Porque não tem população de peixe disponível como era antes, porque até hoje eles encontram essas anomalias, como eu falei, né? Encontram com frequência, não é um caso aqui, outra colar, né? E no caso dos que pescam no litoral, que tem área de proibição da pesca, eles sabem que dentro da área que a pesca está proibida e até para além dela, existe uma camada de solo no fundo do mar, do rio, muito grossa de rejeito, que a depender de como é a atividade da pesca, da rede, a lama vem junto, eles veem a lama vindo junto. Então, assim, esse debate, por exemplo, da quitação geral, o debate do fim dos programas aí emergenciais econômicos, socioeconômicos, é um debate muito complicado, porque não existe perspectiva real de retomada da atividade econômica, do trabalho e da geração de renda, como bem disse a Luciana aí no vídeo, né? O pescador, ele não quer viver dependente da Fundação Renova. O modo de vida do pescador sempre foi um modo de vida muito independente, muito autônomo, seja o pescador do mar, seja o pescador do rio, da pequena comunidade. Ele sempre teve autonomia na sua profissão, no seu trabalho. E ele perdeu essa autonomia e ele não consegue visualizar como retomar essa autonomia, porque a empresa ela maquia a solução do problema com um pagamento, mas é uma maquiagem que na primeira chuva vai escorrer, porque a realidade dura, concreta, é que o rio segue muito contaminado, a depender dos pontos do rio, porque não é tudo igual, e das espécies, está mais contaminado hoje do que há 5 anos atrás. O pescador e a pescadora sabem disso e não vê perspectiva de futuro, de trabalho, de autonomia, como foi a vida toda. Então, é uma realidade muito dura, mas o nosso desafio, e aí vinha a bandeira da assessoria técnica, como foi dito aí no vídeo, que a gente batalhou muito, todo mundo aqui é Dúcio, Paulo, a gente batalhou muito por isso, que era uma possibilidade de discutir com meios necessários para isso, como poderia ser essa retomada da vida, do trabalho e da renda, para realmente a gente poder sair aí dessa dependência econômica financeira da empresa, que é ela que nos impôs, né? Então, é uma realidade muito dura, e é o debate que a gente pretende fazer nesse próximo período no MAB,
o debate que a gente está fazendo com as comunidades pesqueiras é esse. Como que nós vamos discutir o programa da retomada da pesca? Tanto o programa nos marcos do que a governança está dizendo, mas, para além disso, a gente não vai se amarrar em amarras institucionais que não foram criadas por nós e até hoje não são geridas por nós, mas como que nós, comunidades atingidos, organizados, vamos fazer, seja buscando o Estado, seja buscando outras instituições e as próprias empresas, que a gente não vai eximir delas a responsabilidade delas, mas como que, de fato, vai retomar o trabalho e a renda das comunidades atingidas, através da pesca, se o caso for a pesca. Dulce, a questão da água é uma questão central em toda essa situação, né? E aí eu queria começar com você e depois seguir para o Dr. Paulo com relação a essa questão das mostras de água, né? Existe aí, na primeira matéria, o João Carlos, do Sindicato dos Pescadores, ele fala com relação a amostras que foram colocadas em segredo de justiça, ou seja, que a população não tem acesso a essas informações. Então, quero começar com você para saber o que está sendo feito de estudos brasileiros e de empresas internacionais que estão vindo fazer essa amostra, qual é a polêmica que se tem aí com relação a isso, para que essa confiança não exista, e também pensar sobre essa questão de segredo de justiça, né? Primeiro avaliando qual é o cabimento realmente, se isso procede, e também com o Dr. Paulo em seguida avaliando se isso é correto judicialmente falando, para quem é leigo entender. Dulce. Olha, primeiro, a questão da água é básica. Porque no ciclo de contaminação, as contaminações da água acabam por criar toda a cadeia de contaminação do solo, dos alimentos e mesmo do ar, porque a lama, não é, seca e a gente tem os resíduos para o ar, e os maiores índices de contaminação são do ar, mas essa origem é, obviamente, da contaminação da água. E ela é severa por muitas razões, inclusive porque não é só a superfície que está contaminada, também as nascentes, muitas vezes, e o sumidouro. Lembra que a gente tem um rio e tem o sumidouro. O que faz o sumidouro? O sumidouro leva os resíduos para a água subterrânea, o que significa que a gente acaba tendo aquíferos também contaminados. E tem mais, eu acho que você fez uma pergunta incrível, porque, lembra, gente, você não cria barreira com a água. Não adianta dizer, como está se dizendo em alguns lugares, Paraupeba, por exemplo, que se coloca membrana para conter, não é verdade isso. Não é? Há uma expansão, e o Rio Doce ele é maravilhoso. O Rio Doce fez cidade com rejeitos. Então, o que acontece? Você tem na curva dos rios, geralmente, um acúmulo. Acumulam-se resíduos, não é? E esses resíduos, normalmente, trazem metais e metalóides tóxicos. Vem uma chuva, vem um vento muito forte, vem um movimento de águas, não é? Por exemplo, e esses rejeitos se mobilizam. Então, a pesquisa no Rio Doce, além dela ter que ser permanente, ela tem que considerar essa mobilidade dos rejeitos. Primeiro, as empresas tentam impedir as pesquisas independentes, e quando elas ocorrem, essas que são feitas por nós, das universidades, não é? Elas muitas vezes são desqualificadas, sendo que elas são, e eu arrisco aqui tudo, em relação à questão da ciência, elas são as mais sérias, elas são isentas, porque nós, quando fazemos pesquisas, embora os nossos resultados, muitas vezes, sejam favoráveis aos atingidos, nós não tratamos a pesquisa para atender o interesse dos atingidos, nós tratamos para atender o interesse da ciência. Nós usamos os protocolos internacionais científicos, trabalhamos com metodologias científicas e mais, somos sábios o suficiente para ouvir os atingidos. Por quê? Porque nós chegamos aos lugares onde os fenômenos estão acontecendo. Mas isso não significa que a gente só pesquise aqueles lugares. Toda pesquisa tem uma base para comparação e você, obviamente, pesquisa um conjunto de áreas. Então, a fidedignidade das nossas pesquisas é inquestionável. Agora, eu vou ser rápida, e por que se judicializa resultado? As pesquisas feitas, nesse caso a gente fala de pesquisas que estão judicializadas porque as empresas não querem que o Ministério Público apresente resultados de pesquisas que foram feitas
por instituições que prestaram serviço, foram pagas, inclusive, pelo Ministério Público. Eles não querem que se apresentem esses resultados, e esses resultados coincidem com os nossos. Agora, as empresas pagam outras instituições para que elas produzam resultados que sejam favoráveis, seja por método de pesquisa, seja por processo. Eu não estou aqui dizendo que o resultado deles não seja fidedigno. Eu estou dizendo que, como elas não têm uma abordagem sistêmica, e eu nem vou questionar isso, mas o fato é que, por exemplo, instituições vinculadas e comprometidas com a Vale, com a Samarco, com a BHP, não é? São pagas para fazer pesquisas, e aí essas pesquisas, sim, são pesquisas que são validadas pelas empresas. Isso é absurdo. Eu, por último, vou dizer, e criminosa é a omissão dos órgãos públicos. Estão prevaricando, estão submetidos aos interesses das empresas, porque os órgãos públicos têm condições e obrigação de fazer pesquisas, de fornecer resultados de pesquisas de acordo com a realidade territorial. Então, os atingidos são mais uma vez atingidos, o crime se expande e o risco se expande de forma exponencial. Doutor Paulo, segredo de justiça quanto a esses resultados, isso procede, em primeiro lugar, e também isso é correto juridicamente se falando? Nessa situação, haver esse segredo de justiça? Olha, até onde eu saiba, corre segredo de justiça apenas o processo, a ação civil pública que corre em Colatina, sobre a questão da água em Colatina. E como eu não acompanho esse processo de perto, né, por ser colega de Colatina que o faz, eu não conheço os argumentos jurídicos que levaram a essa questão. Então, não posso falar tanto. O que a gente pode falar é o seguinte. Primeiro, a professora Dulce falou basicamente tudo, né? Foi brilhante na sua exposição, resta muito pouco a se falar. Sobre os estudos, a Fundação Renova procura, além de desqualificar, dificultar o acesso aos estudos que não interessam, cujos resultados não são convenientes para a Fundação Renova e para as empresas, o que também é um problema grave de transparência, de análise. E a questão da água, ela vai, é uma questão notória, ela vai bem além do que a atividade econômica da pesca. Além de toda a relação com a vida, a professora Dulce trouxe isso muito bem, a questão básica, a pesca, se praticada, ela gera risco da saúde para o Brasil inteiro, quiçá em outros países do mundo que importam pescado brasileiro. Então, a gente tem uma questão de saúde gravíssima. Esses metais pesados não são eliminados pelo corpo humano, então a gente tem uma questão chamada de biocumulação. A gente consome um pouquinho de metal pesado hoje no peixe, mais um pouquinho de metal pesado amanhã. Daqui a alguns anos a gente tem um metal pesado que pode gerar graves riscos à saúde humana, inclusive questões relacionadas a câncer e disfunções muito sérias. E a questão de falar que o rio morreu, né? O Eider falou bem, eu vou trazer um elemento que eu acho muito interessante, que são os povos Krenak, de Minas Gerais, que tem o Rio Doce como uma divindade, eles chamam de Uatu, e costumavam praticar, na sua relação de vida tradicional, vários rituais espirituais na beira do rio ou no próprio rio. Eu não sei se as pessoas presentes aqui ou as pessoas que estão assistindo têm algum tipo de espiritualidade ou religião. Imagino que tenham, alguns tenham e outros, pelo menos, que não tenham, conheçam pessoas que têm. Eu desafio todos a perguntar para uma pessoa que tem alguma espiritualidade se ela consegue imaginar o que é ter o seu Deus morto. Cada um para refletir internamente. O que é o meu Deus morrer? Ou, se não tiver nenhuma crença desse tipo, pergunta para o outro. Se existe algum modo de imaginar o que isso faz com a psique e com a alma do ser humano. Isso não tem dinheiro que pague. O que paga isso minimamente, não vai pagar, mas pode minimamente mitigar, é a retomada, a recuperação ambiental, a recuperação do modo de vida. Tá? Então fica essa reflexão para nós. A gente falou em valores que chegariam a uma média de R$8.000 por pessoa, e a gente está falando de danos dessa gravidade. A nossa experiência mostra que se você tem um voo cancelado, você consegue às vezes R$5.000, R$10.000 de dano moral. O que é? E claro, tem que receber mesmo, né? Se tiver o seu direito. Mas o que é isso com a perda da sua vida? A perda dos seus filhos poderem acompanhar o seu ofício, porque essas pessoas estão em casa recebendo valor emergencial. Os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, essa nova geração que não às vezes consegue distinguir
por que a pessoa está em casa, discernir por que essa pessoa está em casa e não está trabalhando, qual é o exemplo que ela tem. Que todos nós aqui tivemos exemplos de uma figura ou de várias figuras adultas, pai, mãe, tio, vó, vizinho, saindo de casa para trabalhar, para buscar seu sustento. Essas crianças não têm isso. Como é que vai ser o futuro dessas comunidades? Né? O pescador costuma passar o seu ofício para o seu filho, para o seu neto. Se você conversar com os pescadores de hoje, boa parte deles tem essa relação que aprendeu com as suas gerações, né, que vieram antes. Agora, esse ofício não pode ser passado para demais. O pequeno agricultor, a mesma coisa, o ribeirinho, as comunidades tradicionais. Esses direitos, primeiro, não tem dinheiro que compra, mas como nós não temos outra solução, tem que pagar e tem que pagar muito. Mas além da gente falar muito em indenização, que é uma coisa muito emergencial, muito essencial, a gente tem que buscar a reestruturação dessas comunidades. Voltar à vida que elas tinham, ou pelo menos uma alternativa digna, em que essas pessoas sejam protagonistas na definição do seu modo de vida. Nós estamos caminhando realmente para o final do programa, eu tenho poucos minutinhos, mas eu queria fazer uma rápida rodada com vocês, pensando em perspectivas de futuro. Vou pedir para vocês serem breves, mas trazendo realmente como é que vocês imaginam o futuro da população dessa região. Eu vou começar com a Dulce. Olha, essa é uma das questões mais sérias, porque as decisões agora, dependendo da associação entre risco, medidas de fato de sustentabilidade, não dessa sustentabilidade falsa e apropriada da qual tratam as empresas. O risco, o tempo e a qualidade da intervenção vão definir o futuro. Essas são populações em risco. Quando o risco é da gravidade, que é o risco de toda a população da bacia, é impossível de falar em vida futura de qualidade. Se for o futuro desenhado pelas empresas, esse território vira um território de sacrifício, vai afastar o máximo possível por deslocamento forçado ou deslocamento compulsório, como teoricamente se fala, as populações e fragmentá-las, submetendo apenas aquelas que se adequarem a esse modelo e projeto que eles têm para o território. Agora, como a justiça, em seus vários níveis, não em todos, mas definitivamente em vários, um deles é onde opera o Dr. Paulo. Os atingidos se organizam e as estratégias de lutas são estratégias, apesar do tempo que tem tomado, muito corretas, no sentido de buscar justiça de forma transparente. Então, eu desejo que se construa um futuro de participação social, de correção dos erros que essa necroengenharia tem produzido, de monitoramento real do território da saúde e, principalmente, de retomada de um crescimento com outra qualidade, crescimento que, de fato, inclua as pessoas, que, considerando os riscos, as alternativas se construam. Aí sim eu vejo possibilidades de uma transição muito importante, que, entretanto, é urgente. Eider. Assim, a gente está vivendo um período, a gente é um fechamento de um ciclo na bacia do Rio Doce e, consequentemente, o surgimento de um novo ciclo, né? O ciclo que está se fechando, ao nosso ver, é um ciclo que é de grande derrota para os atingidos, mas, ao mesmo tempo, é uma grande derrota, uma grande falência das instituições. Assim, a gente vive uma crise institucional no nosso país muito grande, que vem desde o governo federal, passa pelos estados e perpassa pela justiça brasileira. Como eu disse, a justiça brasileira ela tem sido pioneira, ela tem sido o sujeito central desse processo de reparação, que é um processo de reparação que não resolverá os problemas. Ele colocará limites jurídicos muito sérios para que o movimento popular, que a sociedade civil atue, mas ela não vai resolver o problema. Então, ao nosso ver, fecha-se um ciclo agora, cria-se uma aparência de resolução do problema, que é só uma aparência. Boa parte dos atingidos entende que essa aparência, esse prazo de validade é muito curto. Daqui a muito pouco tempo, quando as condições de vida, questão de meses, não estiverem restabelecidas apesar da indenização, os que ainda não caíram a ficha vão cair, mas a gente acredita que esse novo ciclo da reparação tem que ser necessariamente popular. Tudo que foi inventado até agora, CIF,
Câmara Técnica, a nossa própria luta pela assessoria técnica, que teve um avanço e depois ele, pela judicialização, foi brecado. Agora, a própria judicialização da resolução do problema, nada disso resolve. Então, agora é hora dos atingidos de forma organizada se colocarem no processo e puxarem para si o processo da reparação. Então, a reparação agora precisa necessariamente vir por um processo de participação popular. Com quem vai ser executado, se é buscando a responsabilidade das empresas, do judiciário, dos governos, aí é o caminho que vai dizer. A questão, o que é necessário que os atingidos se coloquem à disposição, e eles estão se colocando à disposição. O dia 5 de novembro em Regência foi muito bonito, foi muito forte, juntou mais de 500 atingidos, apesar dos nossos esforços de isolamento social da pandemia, inclusive para não dar muita gente, ainda assim passou de 500 atingidos. Então isso nos acende a esperança de que existe possibilidade e vontade de mobilização. E aí a gente vai precisar, então, ter persistência nesse processo, porque a reparação está se fechando agora e não vai acontecer, não vai funcionar. Então é a participação popular, é a organização popular que vai, de fato, garantir, nesses próximos 5 anos, vamos dizer assim, que vai ter muita luta, que vai ter uma justiça social real, o que não teve até agora. Doutor Paulo, o nosso tempo já se esgotou, mas eu não quero terminar sem te ouvir brevemente qual é a perspectiva de futuro, juridicamente falando, quais são os próximos passos? Eu ratifico tudo o que foi dito pela professora Dulce e pelo Eider. O nosso momento no processo, na parte judicial, está muito difícil. As pessoas vão perceber no futuro que o dinheiro acaba, mas se a vida não for retomada, a renda não for retomada, isso não se resolve. A experiência mostra isso. Indenização pura e simples não resolve graves danos ambientais. As instituições de justiça estarão ao lado dos direitos dos atingidos, mesmo que alguns deles não queiram assim, porque é a nossa função, nós existimos para isso e nós vamos buscar. O objetivo é reestruturar. E uma questão muito importante, se não tivermos uma resposta eficiente, que até agora não tivemos, 5 anos, para desastres como o desastre da Samarco no Rio Doce e o desastre da Vale em Brumadinho, nós podemos esperar novos rompimentos, porque até hoje tem se mostrado lucrativo não buscar segurança de barragens, não se buscar medidas preventivas. Nós temos que deixar claro para os agentes econômicos que custa muito caro a eles também não cuidar, porque até então só quem sofre são essas pessoas. As empresas continuam lucrando e lucrando muito. Para dar um exemplo muito rápido antes de fechar, a Vale é sócia do grupo que controla a hidrelétrica, que acabou segurando, cuja barragem acabou segurando 90% dos rejeitos. Essa hidrelétrica não está funcionando naturalmente e o Sistema Nacional de Energia custeia essa perda de renda dessa hidrelétrica. Todos nós brasileiros que pagamos conta de luz, uma parte da nossa conta está indo para a Vale como lucro por não ter uma hidrelétrica funcionando, porque ela é sócia dessa hidrelétrica. Então vamos parar para refletir se vale a pena no Brasil investir recursos financeiros em segurança de barragens, porque até agora tem sido lucrativo deixar romper. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu que agradeço muitíssimo a participação de cada um de vocês aqui conosco e vamos continuar acompanhando todos esses processos para que a gente volte a falar, espero com notícias melhores, doutor Paulo, no futuro. Muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Eu vejo você na próxima semana. Até lá!